Olá, eu sou o Andrew Knoll e você está no Knoll na Literatura, nesse momento levando a palavra de Mark Twain, As Aventuras de Huckleberry Finn. Estamos no capítulo 12, roda a vinheta! Não deixe de curtir o canal, ativar o sininho, curtir o vídeo, isso nos ajuda em muito. Essa sua pequena gentileza pode gerar grandes resultados. Vamos ao capítulo 12, Navegação lenta, pegando coisas emprestadas, subindo a bordo do vapor naufragado, os conspiradores, não é boa moral, em busca do bote. Vamos nessa? Peguem seu chá, seu leite, seu café, estiquem as pernas ou façam o que quiserem. E vamos à leitura! 3, 2, 1. Devia ser perto de 1 hora quando finalmente a gente passou além da ilha e a balsa parecia ir muito devagar. Se um barco aparecesse, a gente ia ter que pegar a canoa e partir para a margem de Illinois. E ainda sorte que um barco não apareceu, porque a gente nem tinha pensado em colocar a espingarda na canoa, uma linha de pescar ou alguma coisa para comer. A pressa e o sufoco tinham sido grandes demais para pensar em tanta coisa. Não foi uma boa ideia colocar tudo na balsa. Se os homens fossem para a ilha, eu esperava que eles achassem a fogueira que eu tinha feito e vigiassem ali a noite toda, esperando a chegada de Jim. De qualquer modo, eles ficavam longe de nós, e se a minha fogueira não enganasse eles, não era culpa minha. Tentei enganar eles da forma mais matreira que pude. Quando a primeira risca de luz começou a se mostrar, a gente amarrou a balsa numa ilha de areia e vegetação numa grande curva no lado de Illinois, e cortou ramos de choupos com a machadinha e cobriu a balsa com eles para dar a impressão que tinha ocorrido um desmoronamento ali na ribanceira. Uma ilha de areia e vegetação é um banco de areia que tem por cima choupos tão cerrados como dentes de rastelo. A gente tinha montanhas na costa do Missouri e mata cerrada no lado de Illinois. E o canal descia pela costa do Missouri naquele lugar, então a gente não estava com medo de alguém topar conosco. A gente ficou ali todo o dia e viu balsas e barcos a vapor descendo pela costa do Missouri e barcos a vapor rumo ao norte, lutando com o grande rio lá no meio. Contei a Jim tudo sobre a conversa que tive com aquela mulher e disse que ela era esperta e que se ela própria fosse sair atrás de nós, não ia ficar sentada vigiando uma fogueira. Não, senhor, ela ia arrumar um cachorro. Então disse eu, por que ela não mandou o marido arrumar um cachorro? Jim disse que tinha certeza que ela pensou nisso quando os homens estavam prontos para partir e acreditava que eles tinham ido até a cidade para arrumar o cachorro. Então perderam todo esse tempo, pois do contrário a gente não estava aqui numa ilha de areia 25 ou 26 quilômetros além da vila. Não, com certeza, a gente estaria naquela velha cidade de novo. Então eu disse que não queria saber porque eles não tinham nos pegado, desde que não nos pegassem. Quando estava começando a escurecer, a gente colocou a cabeça para fora do matagal de choupos e olhou para cima, para baixo e para o outro lado do rio. Nada à vista. Então Jim pegou algumas das tábuas da parte de cima da balsa e construiu uma tenda bem confortável, onde a gente podia se enfiar em tempo de solaço e de chuva e manter as coisas secas. Jim fez um chão para a barraca, 30 centímetros ou mais acima do nível da balsa, por isso agora os cobertores e todos os tarecos estavam fora do alcance das ondas dos barcos a vapor. Bem no meio da barraca, a gente fez uma camada de barro de uns 13 ou 15 centímetros de fundura, com uma moldura ao redor para manter o barro no lugar. Era para construir um fogo em tempo molhado ou frio, e a barraca não deixava o fogo à vista. Esse livro é cheio de lições. A gente também fez um remo do leme extra, porque um dos outros podia quebrar num tronco embaixo d'água ou em alguma coisa assim. Tô falando? E a gente montou um pau forcado curto para dependurar a velha lanterna, porque a gente tinha que acender a lanterna sempre que via um barco a vapor vir correnteza abaixo para não ser atropelados. Mas a gente não precisava acender a lanterna para os barcos rio acima, a não ser quando a gente via que estava no que eles chamam encruzilhada das correntes. Porque o rio ainda estava bem alto, as margens muito baixas, ainda um pouco cobertas pela água, então os barcos rumo do norte nem sempre passavam pelo canal, mas procuravam as águas tranquilas. Nessa segunda noite, a gente navegou umas 7 ou 8 horas, com uma corrente que estava numa velocidade de mais de 6 quilômetros por hora. A gente pegou peixes, falou e nadou de vez em quando para afastar o sono. Era uma coisa meio solene.
Descer a deriva, o grande rio tranquilo, deitado de costas, olhando para as estrelas, sem ter nunca vontade de falar alto, e não era muito comum rir, só dar uns risinhos. No geral, o tempo estava muito bom e nada aconteceu com a gente naquela noite, nem na outra, nem na outra. Toda noite a gente passava por cidades, algumas bem lá no alto das encostas negras, só um canteiro brilhante de luzes, não dava para ver nenhuma casa. Na noite seguinte, passamos por St. Louis e foi como se o mundo inteiro tivesse se iluminado. Em St. Petersburg, eles diziam que tinha 20 ou 30 mil pessoas em St. Louis, mas nunca acreditei nisso até que eu vi aquela imensidão maravilhosa de luzes às 2 horas daquela noite quieta. Não tinha nenhum barulho, todo mundo dormindo. Toda noite agora eu dava um jeito de chegar até a costa, perto das 10 horas, em alguma pequena vila, e comprava 10 ou 15 centavos de farinha, toicinho ou outra coisa para comer. E às vezes eu pegava um frango que não estava confortável no puleiro e carregava ele junto comigo. Papai sempre dizia: pega um frango quando tiver chance, porque se você não quer o frango para si, é fácil encontrar alguém que quer, e a gente nunca esquece uma boa ação. Nunca vi papai não querendo o frango para si, mas é o que ele dizia mesmo assim. De manhã, antes da luz aparecer, eu entrava meio escondido no campo de trigo e pegava emprestado uma melancia, um melão, uma abóbora ou um pouco de trigo fresco ou coisas desse tipo. Papai sempre dizia que não fazia mal pegar as coisas emprestadas, se a gente pretendia pagar mais tarde, um dia, mas a viúva dizia que isso não passava de um nome bonito para roubar, e nenhuma pessoa decente ia fazer uma coisa dessas. Jim disse que ele achava que a viúva estava certa em parte e papai estava certo em parte. Então o melhor a fazer era escolher 2 ou 3 coisas da lista e dizer que a gente não ia mais pegar elas emprestado, mas ele achava que não fazia mal tomar emprestado as outras. A gente falou disso uma noite inteira, descendo a deriva pelo rio, tentando decidir se ia jogar fora as melancias, os cantalupos, os melões ou sei lá o que mais. Mas perto do amanhecer a gente chegou numa solução satisfatória e decidiu abrir mão das maçãs ácidas e dos caquis. A gente não estava se sentindo muito bem antes disso, mas agora estava tudo legal. Fiquei contente também com a solução, porque as maçãs ácidas nem sempre são boas e os caquis ainda iam levar 2 ou 3 meses para madurar. De vez em quando a gente atirava numa ave aquática, que se levantava cedo demais de manhã ou não ia dormir bem cedo de noite. Pensando bem, a gente estava tendo um vidão. Na quinta noite, mais para lá de São Luís, teve uma grande tempestade depois da meia-noite, com trovões e raios fortes, e a chuva caía num lençol d'água sólido. A gente ficou na barraca e deixou a balsa cuidar de si mesma. Quando o raio clareava tudo, a gente podia ver um grande rio reto na frente e penhascos altos nos 2 lados. Dali a pouco, digo eu: Ei, Jim, olha ali! Era um barco a vapor que tinha se destruído numa rocha. A gente estava seguindo reto na direção dele. O raio mostrava o barco bem nítido. Estava adernado, com parte do convés superior acima da água, e quando vinham os clarões dos relâmpagos, dava para ver todos os cabos da chaminé bem delineados e uma cadeira ao lado do grande sino, com um chapéu velho de aba larga e caída pendurado atrás dela. Bem, já era noite avançada e tempestuosa e tudo tão misterioso, por isso senti exatamente o que qualquer outro menino ia sentir vendo aqueles destroços espalhados ali, tão fúnebres e solitários no meio do rio. Queria subir a bordo e andar por ali um pouco, ver o que tinha no barco. Então eu disse: Vamos abordar o barco, Jim. Mas Jim estava mortalmente contra essa ideia no início. Ele disse: Não quero mexer em destroço de navio. A gente está indo muito bem. E é melhor deixar o diabo em paz, como diz o bom menino. Aposto que tem um vigia nesse barco destruído. Vigia tua avó, falei. Não tem nada para vigiar, a não ser o tombadilho e a casa do Leme. E você acha que alguém ia arriscar a vida por um tombadilho e uma casa do Leme numa noite dessas, quando eles estão a ponto de se quebrar e ser carregados pelo rio a qualquer minuto? Jim não podia dizer nada contra isso, então ele nem tentou. E além disso, falei, a gente podia tomar emprestado alguma coisa de valor do camarote do capitão. Charutos, tenho certeza, e eles custam 5 centavos cada um, dinheiro vivo. Os capitães dos barcos a vapor são sempre ricos, ganham 60 dólares por mês
E eles não dão a menor bola para quanto custa uma coisa, sabe? Quando querem ela. Enfia uma vela no teu bolso. Não vou descansar, Jim, até a gente fazer uma revista minuciosa no barco. Ou você acha que Tom Sawyer ia deixar uma coisa dessas passar? Por nada neste mundo. Não deixava. Ele ia chamar essa revista do barco uma aventura. É o nome que ele ia dar para a coisa. E ele ia abordar esse barco destruído, nem que fosse a última coisa a fazer na vida. E não ia fazer tudo com classe? Não ia se superar e tudo mais? Ora, você ia pensar que ele era Cristóvão Colombo descobrindo outro mundo. Queria que Tom Sawyer estivesse aqui. Jim, ele resmungou um pouco, mas concordou. Disse que a gente não devia falar mais do que o necessário e devia falar muito baixinho. O raio nos mostrou os destroços de novo bem a tempo, e a gente alcançou a grua de estibordo e se amarrou ali. O convés estava bem para fora naquele lugar. A gente desceu sorrateiros o declive até o lado esquerdo do barco, no escuro, na direção do tombadilho, abrindo lentamente o caminho com os pés e espraiando bem as mãos para afastar os cabos, pois estava tão escuro que não dava para ver nem sinal deles. Logo a gente deu com a ponta dianteira da claraboia e subiu para cima dela. E o próximo passo nos deixou na frente da porta do capitão, que estava aberta, e, santo Deus, lá longe no corredor do tombadilho a gente vê uma luz. E tudo no mesmo segundo teve a impressão de escutar vozes vindo de lá. Jim sussurrou e disse que estava se sentindo muito mal e me mandou voltar junto com ele. Eu disse tudo bem, e estava começando a ir para a balsa, mas bem nesse momento escutei uma voz choramingando dizer: "Oh, por favor, rapazes, juro que não vou contar." Outra voz disse bem alto: "Tá mentindo, Jim Turner? Você fez isto antes, sempre querendo mais que sua parte no butim, e sempre conseguindo, porque você jurava que sem essa parte ia contar tudo, mas desta vez você falou demais. Você é o patife mais perverso e mais traiçoeiro desse país." A esta altura, Jim já tinha sumido na direção da balsa. Eu estava fervendo de curiosidade e falei para mim mesmo: Tom Sawyer não ia recuar agora. E eu também não. Vou ver o que está acontecendo aqui. Então caí sobre as mãos e os joelhos, na pequena passagem, e me arrastei para trás no escuro, até que não tinha mais que um camarote entre eu e o corredor transversal do tombadilho. Ali dentro vejo um homem estirado no chão, de mãos e pés atados, e dois homens de pé acima dele, e um deles tinha uma lanterna fraca na mão, e o outro tinha uma pistola. Este apontava a pistola para a cabeça do homem no chão e dizia: "Ah, como eu queria! E devia também, um reles canalha." O homem no chão tentava levantar-se contorcendo e dizia: "Oh, por favor, não, Bill! Não vou contar." E toda vez que ele falava isso, o homem com a lanterna ria e dizia: "Claro que não vai! Você nunca falou coisa mais certa." E uma vez ele disse: "Escuta ele implorar, mas se a gente não tivesse dominado e amarrado o patife, ele tinha nos matado, nós dois. E para quê? Para nada, só porque a gente defendeu os nossos direitos, só por isso. Mas aposto que você não vai ameaçar mais ninguém, Jim Turner. Guarda esta pistola, Bill." Bill diz: "Não quero, Jake Packard. Tô a fim de matar ele. E ele não matou o velho Hatfield do mesmo jeito? E não merece? Mas não quero ele morto e tenho as minhas razões para isso." "Deus te abençoe por essas palavras, Jake Packard. Não vou esquecer nunca em toda a minha vida." Ah, não, é o cara no chão. "Deus te abençoe por essas palavras, Jake Packard. Não vou esquecer nunca em toda a minha vida," diz o homem no chão, meio choramingando. Packard não prestou atenção, mas pendurou a lanterna num prego e partiu para onde eu estava, ali no escuro, e fez sinal para Bill vir junto. Recuei o mais rápido que pude, uns 2 metros, mas o barco se inclinou tanto que não consegui ser muito ligeiro. Então, para evitar ser atropelado e pego, entrei rastejando num camarote no lado de cima. O homem veio tateando no escuro e, quando Packard chegou no meu camarote, ele disse: "Aqui, entra aqui." Ele entrou e Bill atrás dele. Mas antes de entrarem, eu já estava no beliche de cima, encurralado, lamentando que eu tinha decidido ir. Então eles ficaram ali, com as mãos na saliência do beliche, conversando. Eu não podia ver eles, mas sabia onde estavam, pelo uísque que tinham tomado. Estava contente que eu não tomava uísque, mas não ia fazer muita diferença de qualquer maneira, porque eles não podiam me pegar. Eu nem estava respirando. Estava assustado demais.
Além disso, ninguém podia respirar ouvindo aquela conversa. Eles falavam baixo e sério. Bill queria matar Turner, ele disse. Ele falou que vai contar e vai mesmo. Mesmo se a gente entregar para ele as nossas duas partes agora, isso não ia fazer a menor diferença depois da briga e da surra que a gente deu nele. Tão certo quanto você ter nascido, ele vai dar com a língua nos dentes. Agora escuta, sou a favor de pôr um fim nos problemas dele. Eu também, disse Packard, muito quieto. Raios, eu tinha começado a pensar que você não estava afim. Vamos lá acabar com isso? Espera um minuto, ainda não disse tudo que eu tenho para dizer. Escuta, matar com um tiro é bom, mas tem maneiras mais silenciosas e a coisa tem que ser feita. O que eu acho é o seguinte, não adianta ficar flertando com a forca se a gente pode conseguir o que quer de um jeito tão bom quanto, e ao mesmo tempo sem grande risco, não acha? Mas como é que você vai fazer desta vez? A minha ideia é a seguinte, vamos nos mexer e pegar tudo que a gente deixou de roubar nos camarotes e tocar para a praia e esconder o butim. Aí a gente espera. Ora, eu digo que não vai levar mais de 2 horas para esse vapor naufragado se quebrar todo e ser carregado pelo rio, entende? Ele vai se afogar e não vai ter ninguém para culpar, só ele mesmo. Acho que é muito melhor que matar ele. Sou contra matar um homem quando posso dar outro jeito. Não faz sentido, não é boa moral. Não tenho razão? Sim, acho que sim. Mas se o navio não quebrar e não for carregado pelo rio, bem, podemos esperar 2 horas pelo menos e ver o que acontece, não? Tudo bem então, vamos. Assim eles partiram e eu escapei, suando frio, e segui em frente, engatinhando. Tava escuro como breu ali, mas eu disse sussurrando, meio rouco: Tim! E ele respondeu, bem perto de mim, com um meio gemido. E eu disse: Rápido, Jim! A gente não tem tempo para perder e gemer. Tem um bando de assassinos aqui, e se a gente não procurar o bote deles para soltar a deriva pelo rio, porque assim esses sujeitos não vão poder abandonar os destroços do vapor, tem um deles que vai ficar numa sinuca de bico. Mas se a gente encontrar o bote, a gente pode colocar todos eles numa sinuca de bico. Você... Porque o xerife vai pegar eles. Ligeiro, te apressa. Vou procurar no lado esquerdo. Você procura este bordo. Você parte com a balsa e... Oh, meu senhorzinho, senhorzinho. Balsa? Não tem mais balsa. Ela quebrou, se soltou e sumiu. E aqui estamos nós. Capítulo 13 no próximo vídeo. Não deixe de acompanhar. Até lá.